Eu ainda posso superar a origem comum de nossa força sanguínea para me esconder da cobra viúva sim. Leyline acariciou seu queixo em pensamento. Esta foi a solução que o AI-Chip havia sugerido anteriormente. Usando o poder da linhagem original, ele poderia interferir com as sondas da cobra. A linhagem sanguínea do Alabaster Devilsnack era claramente a melhor escolha de Leyline no momento. O método para me esconder foi resolvido. Em seguida é a questão das coordenadas. Leyline perguntou ao AI-Chip, como está a análise das antigas runas relâmpago? Estas eram as runas que ele secretamente escaneava da túnica mágica primordial usada por Eon, que tinha capacidade assustadora de amplificação. Leyline estava bem ciente de que esse tipo de capacidade de amplificação poderia ser aplicada a outras coisas, e como resultado, ordenou que o AI-Chip para continuar analisando. BIP. Progresso da análise do Primordial Magic Robe, 100%. 127.651 runes relâmpago foram registrados, 112.319 runas totalmente analisadas. A formação de magias de amplificação de raios foi concluída. Possível efetivamente aumentar o poder da magia relâmpago em 80 a 230%. O AI-Chip finalmente deu sua análise. Então este é o resultado da magia de amplificação? Depois de analisar completamente, um tom de arrependimento coloriu os olhos de Leyline. É uma pena. Eu não sou um mago que se especializou em relâmpagos. Mesmo que eu exija que esses magos deem tudo o que possuem em troca disso, eles estarão dispostos. Depois de analisar e reconstruir, o AI-Chip concluiu que esta formação de feitiços de amplificação de raio não se limitava apenas a Booming Thunderclap de Eon Liers. Pelo contrário, poderia ser usado para amplificar toda a magia dos relâmpagos. Tendo adaptado para esse propósito, o valor dessas runas aumentou 1 milhão de vezes. Quanto a atrair os magos que se especializavam em raios, era um dado. Mesmo Leyline, que não estava sintonizado com o elemento relâmpago, poderia ceder muitos magia de raios com o uso dessa formação. O resultado não foi ruim. Aloque essas informações ao banco de dados principal, ordenou Leyline. Além disso, como está o progresso em melhorar isso? BIP. Os dados foram registrados no mais alto grau de confidencialidade. A nova configuração de formação de magia está em 87,99%, foi construído usando dados de runas de amplificação antigas, técnicas de Alfer, teoria de formação de magia de alto grau. O AI-Chip projetou o relatório de progresso diretamente na consciência de Leyline. Já meio pronto, o AI-Chip usará uma infinidade de recursos, a informação sobre antigas runas ocupando o primeiro lugar. Essa foi a tarefa que Leyline havia estabelecido desde o início, embora as antigas runas só pudessem ser usadas para amplificar a força dos magos do tipo relâmpago, mas com maior compreensão por comparação, e acrescentando o AI. As enormes capacidades de dedução e banco de dados do chip, criando um outro tipo de runa de amplificação Seikal, foi uma questão bastante viável. As sobrancelhas de Leyline relaxaram um pouco, e ele logo perguntou, nomeie o novo modelo de formação de feitiços a Destiny Spell Formation. A AI-Chip simula a extensão da habilidade de amplificação da formação de feitiços do destino. BIP. Missão estabelecida, investigando dados. Não há informações suficientes sobre a formação de feitiços de destino. Começando a simulação, o experimento começou, uma estranha formação mágica apareceu imediatamente na frente de Leyline, a parte superior das runas parecendo girinos delicados e retorcidos, cheios das características das antigas runas. Parecia completamente diferente das formações normais. BIP. Teste de simulação completo. Estimativa: a formação de feitiços do destino pode aumentar os feitiços normais em cerca de 50% e, para os efeitos de itens mágicos únicos, a amplificação pode aumentar para acima de 80%. Muito bom! Descartando as outras amplificações, se estiver focado apenas em itens mágicos únicos, é possível que seu poder aumente ainda mais? Se descartar todas as outras runas de amplificação, o poder de itens mágicos únicos será amplificado em mais de 100%. A operação complexa foi concluída em um flash, e o AI-Chip imediatamente deu uma resposta. Muito bem, faça. Quanto a itens mágicos únicos, use isso como modelo.
Uma grande quantidade de força da alma foi enviada do corpo de Leyline, inserindo todos os dados de um item mágico no Ayahuasca. Antes que a Destiny Spell Formation fosse completamente completada, tal modificação ainda era muito viável. A razão pela qual Leyline não hesitou em enfrentar certo perigo ao roubar as antigas runas de Aeon foi em grande parte para esse propósito. Poderia B disse que, depois de obter esta formação de magia de amplificação, o último ponto fraco nos planos de Leyline foi consertado. Bip. Dados foram importados, começando a modificar a estrutura. Tempo estimado de conclusão, 58 horas 32 minutos e 41 segundos. O AI chip imediatamente relatado. Muito bom! Duas das preparações mais importantes estão quase concluídas. Em seguida, haverá outros experimentos e planejamentos. Leyline tocou a máscara Mask of the Dream substancialmente modificada em seu rosto, pego no meio de uma experiência mais intensa. O tempo involuntariamente passou. No meio da sala de experimentos, o esplendor do portão para o plano astral tornou-se cada vez mais ofuscante. Os raios de luz acima das gemas das estrelas pareciam conectados por fios invisíveis, emitindo raios brilhantes ainda mais deslumbrantes. Dengue! Um boneco de boneca foi pego pela mão de Leyline, deixando um humano como uma risadinha. O clone de fantoches foi concluído. Depois que os bonecos foram guardados, Leyline soltou um suspiro aliviado. Para fazer a viagem ao mundo do purgatório, ele havia feito uma quantidade extraordinária de preparativos. No entanto, não havia muita certeza. De acordo com o AI, os cálculos mais otimistas de Chip, mesmo havendo muita preparação, sua probabilidade de sucesso em torno de 5% já não era ruim. No entanto, se ele não tentasse e lutasse, então tudo iria fracassar, e como resultado dessa grande probabilidade, valeria a pena jogar com Leyline. No entanto, à luz da personalidade cautelosa de Leyline, era certo que, antes de assumir riscos, todo o trabalho preparatório seria feito com o mais alto padrão. Lack Spell Formation e Mask of the Dream são ambos concluídos, assim como meu clone fantoche e assim por diante. Quanto ao restante, finalmente há apenas isso. De dentro de outra câmara de invocação instantaneamente aberta, as paredes circundantes estavam cobertas com uma enorme quantidade de runas de ligação. Era uma técnica com o poder de isolar dimensões. Cada runa era incomparavelmente complexa e precisa, ao ponto de poder fazer uma classificação 1 Magus ou rank 2 Magus e imediatamente desmaiar. No centro da sala de convocação, havia um pentagrama preto soprando o poder aterrorizante do mal que permanecia continuamente, e de tempos em tempos gerava um fluxo de ar negro acima da matriz. Asterisco Crash. Asterisco depois de um flash de luz, Leyline recebeu 2 ovos brancos de luz. Asterisco Caixa. Asterisco Caixa. Asterisco numerosas rachaduras apareceram nos ovos de luz, e eles finalmente se abriram, expondo 2 impressões pedregosas. Uma a uma, as malditas runas acima se retorceram, cheias de sentimentos estranhos, tanto que até o centro do pentagrama foi atraído. O fluxo negro de ar acima se intensificou e até soltou um terrível som lamentoso. Impressão de gula. Os olhos de Leyline brilharam com um lampejo de luz. Essas 2 runas foram impressionantes quando ele reuniu pela primeira vez os fragmentos remanescentes do doppelganger do Glutton e Monarch Beelzebub. De seu Robin Sênior e da tumba da areia movediça, Leyline obteve no total 2 peças dessas impressões. Cada peça continha uma vontade misteriosa e poder maligno. Embora pudesse ajudar o Magus a romper o limite da estrela da manhã, ainda assim poderia causar o próprio Magus ser contaminado pelo rei da glutonaria e finalmente se tornar o doppelganger de Beelzebub. Bip. Vinculando toda a matriz aberta, iniciando o isolamento da técnica de energia dimensional. O AI. A voz de Chip soou nesse momento e, apesar de ser uma máquina incomparável, Leyline ficou nervosa. 2 peças das impressões pedregosas de repente voaram, sem entrar no arranjo de pentagramas. Asterisco Bang. Asterisco a luz negra escura subiu rapidamente, finalmente tomando forma como um enorme portal. O aguçado poder da alma de Alfmon fez Leyline ficar tenso. Ele podia sentir claramente uma vontade profundamente aterrorizante. Atraído pela matriz e runas, desceu. Lord Beelzebub.
Você é o governante da gula. E o deus de todos os demônios. O poder original da gula permanecerá para sempre em seu domínio, tornando-se a estrela mais brilhante em sua coroa. Como uma balada, e como o som de uma marcha fúnebre, de repente toda a sala de convocação estava cheia de som. Embora estivesse em uma língua desconhecida, Leylin ainda podia entender completamente o significado. Isto é algum tipo de linguagem de leis antigas, e semelhante à antiga língua de Byron, é a linguagem das leis. Enquanto o poder da alma atingir um certo nível, é possível entender naturalmente. A expressão de Leylin era solene e respeitosa, comandando o AI-chip para gravar esta linguagem desconhecida de leis. Mortal. Nos encontramos de novo. Tu te atreves a tomar a iniciativa de me chamar. Isso me faz respeitar sua ousadia. Chamas negras ilusórias de repente formaram uma sombra alta. Era naturalmente um crescimento de 12 pares de asas, com chifres na cabeça e vários pares de olhos demoníacos, também conhecidos como o diabo. O poder do mal dissipou-se continuamente de todos os poros de Beelzebu, e de algum lugar veio de repente o poder de uma lei. Glutonaria. A lei da gula? Os olhos de Leylin irradiavam luz. Beelzebu era claramente uma existência de uma dimensão desconhecida ou as leis do sétimo mundo, e já havia entendido completamente um tipo de lei, mesmo que fosse apenas um doppelganger chegando, esse tipo de nível podia ser claramente expresso. Sim. Você é o soberano rei da gula. O governante da existência, mas e daí? Este é o mundo dos magos. O mundo mais poderoso. Então, quanto você foi reprimido? E, além disso, nesta sala de convocação eu organizei runas de amarração, pelo menos pode bloquear 50% da sua energia de passar por. Este é apenas o seu doppelganger. Quanta força você ainda tem? Na verdade, eu também te admiro. Totalmente consciente de que isso era uma armadilha, você ainda se atreveu a vir. Seguindo as palavras de Leylin, a luz vermelho-sangue explodiu das 4 paredes da sala de convocação,